Para fazer eleições 2022, já estou aqui ao lado de Lídia Brito. Tudo bem, Lídia? Boa tarde. Boa tarde, Joel, Celivaldo e a todos que nos acompanham. Erivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde, Lídia, e a você que segue em nossa companhia. E hoje nós vamos começar aqui o nosso Eleições 2022 recebendo a candidata ao governo do estado do Piauí pelo PSOL, candidata Madalena Nunes. Ela já está aqui com a gente no estúdio. Cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, Lídia, Joel, Celivaldo. Muito bem. Candidata, nós queríamos primeiro saber da senhora como é que tem sido esses dias de agenda de campanha. Nós estamos a 12 dias da eleição do dia 2 de outubro. Como é que tem sido e qual é a expectativa do PSOL para essa reta final? Tem sido muito bom, porque a gente aposta muito nesse contato com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir os problemas de cada comunidade. Nós tivemos, nesse último final de semana, em Nazaré do Piauí, Floriano, que é a minha terra natal, região aí da terra de Esperança Garcia, né? Fizemos vários momentos muito importantes, tivemos inclusive no aniversário de Tabuleirinho, numa comunidade de terreiros, numa comunidade tradicional em Floriano, que fazia 100 anos, né? Completava nesse período 100 anos de vida, né? Uma comunidade muito rica, e a gente apreciava essa natureza. É corrido, o tempo é muito pouco, a situação é desigual, sabemos que não temos, enquanto pessoal, as condições de visitar todos os municípios, de estar em todos os espaços, mas apostamos que vamos avançar, inclusive para garantir que esses debates não aconteçam só apenas nesse período eleitoral, mas durante todo o ano. Nós precisamos conhecer a realidade das pessoas, até para apresentar propostas que venham, de fato, atender às necessidades das comunidades e das pessoas. E a nossa expectativa é essa, que as pessoas nos acompanhem, desperte para a situação do nosso país, do nosso estado, e acredite que é possível mudar. Né? Se tivermos um momento onde a gente possa ter um Estado democrático, a gente possa ter a participação das pessoas nos espaços de decisão, a participação das mulheres. Nós temos uma situação muito desigual, nós mulheres somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, no entanto, somos a minoria nos espaços de decisão, e nossa expectativa é transformar, tirar desses espaços de decisão, que estão sempre as mesmas famílias, geralmente homens brancos, ricos, e trazer exatamente essas pessoas que são discriminadas, que são retiradas desses espaços, que são silenciadas, como as pessoas negras, população LGBTQIA+, quilombolas, as comunidades tradicionais, indígenas, enfim, as mulheres pretas que trabalham, que lutam. E que, de fato, para transformar essa sociedade, a gente precisa mudar o lugar dos sujeitos e das sujeitas, né? Dizer que, de fato, o poder ele não é hereditário, não tem que ficar nas mesmas famílias. Nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, podemos sim ocupar esses espaços e trazer esses debates, essas discussões, a participação popular para transformar, né, a sociedade, a garantir distribuição de renda, garantir o respeito às comunidades, enfim, nossa expectativa é muito boa com esse momento também. Lídia. Candidata, a senhora fala aí sobre a necessidade, né, de uma política mais plural, né, que as minorias consigam aí o seu espaço dentro dos partidos e também na vida política. Como é que a senhora avalia o impacto para partidos como o PSOL, os partidos pequenos, dessas reformas que foram feitas? Inclusive, nesse momento das reformas, o PSOL ele se coloca fazendo esse diálogo e cobrando do poder, né, uma posição contrária, porque a gente tem uma situação em que o poder constituído ele existe para manter a concentração de renda, para manter o poder dos ricos. Todas as reformas feitas atingem diretamente a classe trabalhadora, atingem as mulheres, especialmente que estão desempregadas, que são responsáveis pela sua família e que não têm como manter sua família, porque veio uma reforma trabalhista que retirou o emprego, a gente vê a quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas passando fome. E nós, tanto no parlamento, a partir dos nossos parlamentares, nos colocamos contra, inclusive, a reforma da Previdência, é bom que se diga, que aumentou o tempo de serviço, tempo de contribuição, mas também trouxe contribuição. Agora, candidata,
Porque eu não terminei, só um minutinho, para concluir, porque eu entrei na reforma da Previdência, que é uma coisa que as pessoas têm cobrado muito, porque as pessoas que tinham sua licença, maternidade, foi retirada, dificultou, as pessoas que estavam próximas a se aposentar não puderam, pessoas que já estavam aposentadas passaram a contribuir, e ainda existe o projeto, faz parte do projeto neoliberal, que fortalece o capital, que fortalece o sistema financeiro e privatiza a Previdência. Então, eles querem ainda colocar o sistema de capitalização, que se eles conseguirem, eles que eu digo, quem defende a direita, quem defende o grande capital, que é o caso do atual presidente e sua equipe, né, dentro do parlamento, vão querer colocar a Previdência no sistema de capitalização, que é acabar com a Previdência pública. Candidata, os argumentos para as reformas são sempre aquela de preservação, primeiro o equilíbrio no caso da Previdência, né, para evitar o rombo da Previdência, ou gerar mais empregos quando acontece a reforma trabalhista. Se não são essas as soluções, que soluções o pessoal oferece para esses mesmos problemas? Então, veja bem, a reforma trabalhista que eles disseram que ia gerar emprego, o que a gente vê acontecer, a geração de emprego, o que a gente vê foi a geração da precarização do trabalho, né? O aumento do trabalho informal, o trabalho desregulamentado, que não tem jornada, que não tem direito ao salário mínimo, que já é irrisório, que já é uma vergonha. O Brasil, um país tão rico, enquanto os banqueiros lucram bilhões, trilhões, um salário mínimo ser R$1.200 é assim uma vergonha, né? Então, a reforma trabalhista não gerou emprego, muito pelo contrário, precarizou o trabalho, deixou o trabalho, priorizou os empresários, o lucro dos empresários. A Previdência, o que é que a gente sempre coloca desde o início, que não é a primeira reforma que vem, eles estão fazendo essa reforma e pretendem fazer mais, eles pretendem colocar a Previdência no regime de capitalização, que é privatizar a Previdência e dizer, olha, o mercado é quem vai mandar, no dia que até quando ele quiser pagar isso, vai atingir todos os aposentados, que é em torno de 40 mil aposentados que poderão ficar sem o seu salário. E eles não fazem, como é que se diz, eles não trazem a população. Cadê? Nós defendemos uma auditoria, por exemplo. Por quê? Cadê a auditoria da Previdência? Por que as pessoas não podem participar de um debate profundo? Por que os governos fazem as reformas na calada da noite, como foi o caso do Piauí? A gente esteve lá na Assembleia, inclusive, protestando contra a reforma da Previdência, porque sabíamos que atingir direto nós que trabalhamos. E eles nunca chamaram, não fizeram um debate franco com a sociedade. Nós não sabemos as contas. Quem é que lucra com a Previdência? Porque todos nós contribuímos. Nós passamos 30, 35 anos, enquanto trabalhamos contribuindo com a Previdência. Como é que eles dizem que vai falir, que não sei o quê, que não tem recurso e não nos mostra as contas? Por que não faz? Nós defendemos a auditoria da dívida, a auditoria da Previdência, a auditoria dos transportes escolar, porque são coisas que nós não podemos acreditar. Se não tem um Estado democrático em que as pessoas, os movimentos participem para saber o real problema e saber as soluções vindo do mercado financeiro para cá, porque é só para atender o mercado financeiro. E sobre a carga tributária, candidata? O que a senhora defende em relação, por exemplo, a tributos que estão, de certa forma, relacionados ao âmbito estadual, como o ICMS? A senhora defende essa equalização, essa redução que foi utilizada agora para o caso dos combustíveis, valendo para todos os setores da economia? Nós sabemos que são os nossos impostos que garantem o serviço público. Portanto, a princípio, nós achamos que tem que ter a cobrança de impostos. O Estado precisa arrecadar os impostos. Ele não precisa fazer essa tributação injusta, porque nós pagamos enquanto trabalhadores, mas os ricos são isentos, os grandes empresários são isentos. Os grandes latifundiários não pagam, eles recebem, inclusive, nossas terras de graça e não pagam impostos. O sistema financeiro não paga. Nós temos os banqueiros que foram quem mais lucraram, inclusive na pandemia. Os juros altíssimos, os maiores juros do mundo que eles cobram. Se a gente esquecer ou porventura não tiver como pagar, o cartão de crédito, nós não temos mais condição de pagar, porque o Brasil cobra um dos maiores juros mais altos do mundo. Inclusive tem um projeto de lei defendido pela Auditoria Cidadã da Dívida para reduzir a taxa de juros a 12% ao ano, que é um limite do mundo, é um limite do mundo chamado moderno, que aqui no Brasil é esse absurdo. Só para aproveitar esse mote, porque a senhora fala a respeito de juros, bancos, essa política toda que envolve os bancos, ela era a mesma praticada no início dos anos 2000, quando Lula era presidente, depois Dilma Rousseff, e, no entanto, essa candidatura de Lula à presidência da República também é defendida pelo pessoal. Como propor dentro desse modelo, desse grupo político, um novo modelo de gestão? Ou em algum momento pode parecer uma incoerência
apoiar esse mesmo modelo que privilegiou o banco já no ano 2000? Assim, não é verdade que o juro era o mesmo, né? O juro aumentou muito depois do governo Dilma, inclusive estava vindo para ficar 10%, e foi quando deram o golpe, né? Deram o golpe e derrubaram o Dilma. E agora os juros, quem decide é o Banco Central, que inclusive agora tem autonomia. A UESP não tem autonomia administrativa e financeira, não. O Banco Central tem, que é o atual governo. Mas é lógico, o Banco Central existe às nossas custas para trazer políticas, fomentar emprego, fomentar desenvolvimento a partir de políticas públicas para o Brasil e não para o sistema financeiro, que é o que acontece. Quem domina, vocês sabem, alguém sabe que está assistindo a gente, sabe, conhece alguém que esteja na direção do Banco Central? Pois quem está lá é o FMI, é o Sistema Financeiro Internacional que está mandando no nosso país. Então, e todas as reformas, quem manda é o Sistema Financeiro Internacional fazer para retirar direitos e garantir os lucros dos banqueiros, os lucros dos ricos. E é contra essa concentração de renda que nós, inclusive, trazemos no nosso projeto Piauí para o Bem Viver, no sentido da gente garantir a distribuição de riqueza. O Banco Central não pode ter autonomia, o nosso país não pode garantir que o sistema financeiro é quem mande na economia do nosso país. Não à toa, a gente vê aí o que acontece com a questão do desemprego, com a questão da fome, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome, da questão da saúde sendo cortada. Aqui os hospitais estão com calamidade, não tem remédios para assistir, remédios dos mais simples não tem, imagine os mais complexos. A educação, a gente está vendo as escolas fechadas, é um absurdo. A gente esteve agora em Floriano, as escolas públicas que eu estudei, que minha geração toda e outras gerações estudaram, estão todas fechadas. E isso é um absurdo, a cidade é abandonada. Então, nós temos que saber que a arrecadação do imposto tem que existir. Agora, ela não pode privilegiar os ricos e cobrar dos pobres e tampouco não investir, não fazer o investimento dos recursos para atender o serviço público, para valorizar o serviço público e os servidores públicos. Candidato, agora mais aqui para o cenário local. O PSOL traz essa proposta do bem viver, né? Na prática, o que significa isso em áreas, até como a senhora já citou aí, né? Educação e saúde? Na verdade, quando a gente coloca o Piauí para o Bem Viver, primeiro é porque é possível. Aqui tem gente que vive muito bem, né? Mas nós precisamos garantir que as pessoas que trabalham vivam bem, né? O bem viver é respeitar o Piauí, as comunidades que constroem a sua vida, que constroem o Piauí, que trabalham. O bem viver na saúde, por exemplo, é a gente não chegar no hospital e não ser atendido, ou ficar numa fila interminável, que quando vai atendido, às vezes até já nem serve mais, porque a pessoa já faleceu. O bem viver é ter estradas que garantam as pessoas não correrem risco de vida em acidentes. O bem viver é descentralizar o poder e desconcentrar esse poder também, no sentido das pessoas serem atendidas nas suas comunidades. Eu não preciso sair da minha cidade para ter um atendimento médico. Eu não preciso sair da minha cidade para estudar e nem para trabalhar. Se tiver políticas públicas que atendam e valorizam a construção, as riquezas e os valores daquela comunidade. Então, dentro de cada comunidade, nós podemos desenvolver, economicamente falando, a partir de políticas públicas, mas o Estado tem que assumir o seu papel como fomentador dessas políticas, como valorizador das riquezas locais, das pessoas que trabalham, da cultura local, das condições que tem ali de trabalho. Como a gente diz, o Piauí é rico em terra, tem água, tem sol, tem uma vegetação muito ampla, entendeu? Tem as pessoas que trabalham. Então, o que falta é políticas que façam com que dentro de cada comunidade haja essa cooperação, né? No sentido, inclusive, nós trazemos no nosso programa isso, fomentar a organização de cooperativas, a partir de cada realidade. As mulheres, por exemplo, muitas mulheres que têm muitas afinidades para inúmeros trabalhos, estão passando fome porque não tem nenhum fomento de políticas que atendam essas mulheres nas suas comunidades. E o que defende o Bem Viver para o Piauí, programa do PSOL, por exemplo, para uma questão que a senhora tem abordado bastante na campanha, e a situação fundiária do Estado. Seria uma reforma agrária no âmbito estadual dentro dessa lógica do bem viver? Exato. A primeira coisa é essa, ter a reforma agrária, porque não justifica os grandes terem muita terra e as pessoas que vivem da agricultura familiar, as comunidades tradicionais, serem expulsas para dar lugar para o agronegócio em total desrespeito àquela cultura, àquela construção histórica, né, de muito tempo. Então, quando você vê, por exemplo, um conflito de terra onde o Estado se cala e, ao invés de resolver e agilizar essa regularização da terra,
isenta grandes empresários, grandes latifundiários, isenta dos impostos que a gente tratava há pouco, você está tirando, inclusive, o bem viver daquela comunidade, que são expulsas das suas terras, são separadas das suas famílias e lhes são roubadas a terra. Então, nós queremos fazer, inclusive, um inventário de todas as terras públicas. Nós fazemos isso no nosso programa. Nós temos que ter um inventário, saber por que não existe uma reforma agrária, por que não existe uma cooperação dentro do estado do Piauí com os municípios para resolver aqueles problemas locais. A senhora, isso é possível ser feito sem aniquilar essa potência que é, na geração de riquezas, o agronegócio no Piauí? Então, é muito importante a gente ter em mente que o agronegócio, ele realmente é apropriado por pessoas muito ricas, mas a riqueza não fica aqui no Piauí, né? Eles vêm aqui e exploram as nossas riquezas, exploram a mineração, contaminando as águas, a própria terra, né, com o agronegócio, com os venenos do agrotóxico. Mas as riquezas, elas são jogadas para fora do estado do Piauí, para fora do Brasil. O agronegócio, ele é responsável apenas por em torno de 20% da alimentação aqui do Brasil. Quem nos alimenta é a pequena agricultura, é a agroecologia, é essa agricultura que nós temos que proteger. Lógico que a produção do agronegócio, ela vai ter seu espaço, porque o nosso estado é muito grande, mas ela não vai poder ser isenta de impostos, porque ela está, inclusive, causando grandes prejuízos ao meio ambiente, e ela vai ter que ter responsabilidade com o meio ambiente, não é produzir e explorar de qualquer forma. Vai ter as condições de infraestrutura, como nós temos colocado, né? Porque nós achamos que tem que ser feito um planejamento de organização do nosso estado, a partir de estradas, inclusive, de infraestrutura que garanta o escoamento, garanta o transporte do agronegócio. Mas não podemos isentar o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, que é quem precisa de fomento, que é quem precisa de juros baixos ou até isenção de juros para poder levar adiante a sua produção. Candidata, por que a nível nacional o partido entende que Lula seria a melhor opção para o país, mas aqui no estado coloca uma candidatura, né, no caso a senhora, contra o Partido dos Trabalhadores? Assim, primeiro a gente coloca que nós estamos vivendo um momento que não é uma eleição qualquer, não é só uma eleição. Nós temos 2 projetos, né, que está colocado, e tem um projeto, que é o projeto assumido e defendido pelo desgoverno, que está na presidência da República, que, de uma certa forma, é esse projeto que a gente critica, que envenena as terras, que destrói o meio ambiente, que destrói as comunidades tradicionais, que retira empregos, que produz fome, que traz inflação altíssima, enfim, é um projeto dos ricos que concentra mais riquezas. E nós enquanto pessoal, nós não deixamos de criticar a política do PT que acompanha esse projeto. Nós, inclusive, aqui no Piauí, compreendemos que a reforma trabalhista, previdência, o teto dos gastos feito pelo governo federal foi também feito e aprovado aqui pela Assembleia. Nós chamamos a atenção também em relação ao voto nos deputados, tanto estadual como federal, como senador, porque eles aprovaram todas essas reformas que nos retiraram o direito básico a ter um emprego. Então, nós mantemos a nossa crítica ao PT, ao modo de desenvolvimento que o PT assume. Queremos dizer que, para nós, o nome que está colocado, que pode derrotar esse projeto, que é um projeto neofascista, que é um projeto violento, que é um projeto que ataca as mulheres, ataca as pessoas negras, ataca as pessoas LGBTQIA+, é o nome do Lula. Por isso, nós defendemos Lula 13 no primeiro turno. Nós achamos que temos que derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Nós defendemos Lula. E aqui no Piauí, a gente quer construir o Piauí para o bem viver, porque nós sabemos que o governo do PT está há 20 anos aqui, em torno disso, 20 anos, 16 de governo. Mas a gente não vê a vida do povo melhorar. A gente vê a saúde caótica, a educação, escolas fechando, o campo abandonado, a cidade também abandonada. E nós precisamos dizer que nós temos condições, nós somos um estado muito rico, temos condições de produzir e garantir, temos condições de ser referência de produção, inclusive agroecológica, no mundo. Então, aqui no Brasil e até internacionalmente falando. Então, nós queremos, por exemplo, a proposta de vencer, de superar o analfabetismo é uma coisa concreta e real, que o governo do PT, com tanto tempo, poderia ter superado. No entanto, o Piauí continua sendo um dos estados que possui mais analfabetos. Nós achamos um absurdo. Então, nós queremos dizer que temos, sim, condições de ter um Piauí para o bem viver a partir da valorização da nossa cultura, da nossa economia, não voltada para o mercado internacional, mas voltada para a nossa alimentação saudável e de proteção ao meio ambiente. Candidata Madalena, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje.
Eu que agradeço, eu não Candidata. sabia nem que já ia terminar. Candidata a governadora pelo PSOL, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, uma ótima tarde para a senhora.